Transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de sexta-feira, todas as quintas, sextas e sábados, nós temos às 19 horas essa live. E na sexta-feira vamos dar continuidade ao tema A Vida Cristã nos Lugares Celestiais. Esse é o vídeo 6 da playlist nossa, D736. E o vídeo original é do canal YouTube Celebrando Deus, lá do pessoal de Goiânia. Então, vamos entrar aqui com o vídeo. Na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, vamos ler os versículos 7 a 18. Nós estamos estudando sobre a vida cristã nos lugares celestiais. E esta é uma porção que ultimamente nós temos examinado aqui, em especial nas quintas-feiras. Então vamos, mais uma vez, ler estes textos. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não procedente de nós, que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo, por todas as partes, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos sempre somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De maneira que a morte atua em nós e em vós a vida. Mas tendo o mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, criei, por isso falei. Mas também cremos, por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará juntamente convosco. Porque tudo padecemos por amor de vós, para que a graça que por meio de mais e mais pessoas se estende, faça superabundar ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desmaiamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova-se de dia em dia, porque essa leve tribulação momentânea produz em nós uma medida que supera toda a medida, um eterno peso de glória. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as que se veem são temporárias, e as que não se veem, eternas. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, no bendito nome do Teu Filho Jesus, nós nos encontramos reunidos mais uma vez. E aqui, Senhor, te pedimos encarecidamente. Vem abrir, Senhor, a vida desta palavra para dentro de nós. Para que possamos receber, Senhor, esse jorrar de vida que nos transforma, que nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações, nas nossas angústias, que fortalece a nossa fé para que possamos caminhar com mais alegria, com mais gozo na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos mais uma vez. Nós encarecidamente te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, eu creio que todos já sabem o tema que nós temos estudado aqui é sobre a vida cristã nos lugares celestiais. O texto áureo, onde nós temos baseado
todos esses estudos, em cada oportunidade que estivemos juntos, está agora em Hebreus capítulo 8 e os versículos 1 e 2, onde o escritor diz: o essencial de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote sentado à destra da majestade nas alturas, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que dirigiu o Senhor e não o homem. Então, esses textos, eles são a base de tudo aquilo que nós temos visto até aqui. Agora, meus amados, eu creio que aqueles que têm acompanhado devem se lembrar muito bem que uma outra porção que nós estudamos foi aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 5, os versículos 1 a 9. Foi o estudo da última quinta-feira. Fizemos uma rápida abordagem aqui nestes textos. E foi justamente nesse ponto que paramos. E agora, acabei de ler com vocês, inserindo o versículo 7, propositadamente, porque ele faz parte desta seção da divisão deste capítulo 4. O assunto do capítulo 4, ele inicia bem na parte inicial mesmo, bem na parte ali dos versículos primeiros do capítulo 3 e todo o capítulo 3, aí depois a primeira seção, a primeira porção do capítulo 4, que vai aos versículos 1 a 6. O tema, nós poderíamos colocar assim, o tema deste contexto todo que inicia ali no capítulo 3 e vai até o capítulo 4, versículo 6, nós podemos chamar o ministério do Espírito. O ministério que tem uma glória maior. E Paulo vai abordar em todos estes capítulos, 3 e 4, e também o 5, usando uma maneira, um estilo de exposição chamado o estilo paradoxal. Porque ele coloca como num quadro, de um lado, um assunto, e no outro quadro, outro assunto. Ele cria esse paralelismo. E esses paralelismos, essa forma de linguagem, ela é tanto ilustrativa como explicativa. Isto é, inevitavelmente, quando você coloca as duas linhas da exposição, já fica explicativo. E é justamente isso. Ele coloca um ponto e o contraponto. E aqui ele faz uma aplicação clara sobre aquilo que está no seu coração. Mas não temos tempo de abordar todo esse contexto para estudarmos sobre a glória do ministério do Espírito. Talvez isso faremos numa outra oportunidade, se o Senhor permitir. O que desejo aqui, nesse momento, é fazer uma exposição de todos estes versículos que acabamos de ler. Vamos para o versículo 7. Mas temos este tesouro. Então, este vocábulo, este, por si só, já implica muitas coisas. É como se ele estivesse mostrando algo. Significa que essa palavra tem um peso muito grande no texto. Posso até dizer assim, essa expressão este carrega em si todo o contexto. Ora, ele está falando temos este tesouro. Agora, o que é o tesouro? Você pode gravitar em torno de muitos assuntos aqui. Porém, se você abordar de maneira hermenêutica, eu quero dizer, de maneira bíblica, este tesouro em vaso de barro, e ele diz, ele está mostrando algo, ele está falando de algo, está evidente ali. Você vai ver que é o ministério do Espírito, está aqui no versículo 1 do capítulo 4. Por isso, tendo nós este ministério, está vendo este ministério? Então ele está falando temos este tesouro em vaso de barro. O que é o tesouro aqui no vaso de barro? O vaso de barro somos nós. Não perca essa frase de vista, que a gente vai precisar dela aqui para discorrer os demais versículos. Então, o que nós temos aqui? Este tesouro é o ministério do Espírito. E no capítulo 3, ele vai dizer que o ministério do Espírito, ele tem uma glória maior. Ele usa a ilustração
do ministério de Moisés.